Sejam todos bem-vindos, galera. Cheguem mais, cheguem mais. Entrem, entrem. Que Vamos saudade dessa galera. aprofundar, vamos aprofundar nosso assunto aí de justiça divina, que a gente começou no domingo. E eu já quero deixar aqui, ó, aberto para vocês que tiverem dúvidas, escrevam perguntas. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Aí, André puxando o saco da missionária, hein? Provavelmente vem trabalho por trás das cenas. Tá vendo? Ninguém sabe o que tem por detrás de uma igreja abençoada, né? Muito trabalho, né? Mesmo. Isso é bom, isso é bom. Estamos contentes com isso. Queremos muito trabalho no reino, né, Ju? Tem muito o que fazer. O campo está chamando por nós. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, vamos começar aí, né? A galera tá chegando. A gente vai começar uma perguntas e respostas aqui, para a gente honrar você que está aí super pontual com a gente. E a gente vai dar aqui uma continuidade, tentar digerir um pouquinho mais o que a gente falou no nosso culto de domingo sobre justiça divina. E a ideia aqui da live é a gente poder aproximar, abrir também para perguntas. Juliana vai estar anotando aí, se você tiver alguma. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre alguns pontos. E a ideia é essa, pessoal. A ideia é a gente poder estar junto. A ideia é a gente poder aprofundar aqui no assunto, digerir isso no reino. Olha o André aí, ó. Cara, tem como cortar esse povo aí que faz gracinha? Olha só, o cara acabou de derrubar a live. Não sei, cara. Não sei. Ai. Ai, caramba. Mas foi muito bom. Vamos lá. Esse assunto de justiça divina, por isso que eu queria muito falar sobre ele hoje, porque como eu te falei, dá um alívio de pensar, de conhecer quem é o nosso Deus da justiça, falar desse assunto, porque a gente vive num mundo que é necessário a justiça de Deus, é necessário ter o ponto de vista de que existe um Deus grande e poderoso. Então, eu acho que traz essa restituição, esse alívio, esse grande poder para os nossos corações, para o coração rendido a Deus, rendido às coisas lá do alto. Então, foi muito bom o culto e eu tenho certeza que você trouxe grandes revelações e vai trazer mais hoje. Tô animada pelas perguntas. Amém. Não pode nos fazer chorar, mas tá. Vamos lá. E antes até de você fazer a primeira pergunta, Ju, você falou sobre essa questão de revelação, né? Eu creio que a revelação, ela tem um propósito. E o propósito é trazer luz, crescimento, maturidade e entendimento para a igreja. A revelação não foi feita para ser guardada para uma pessoa. A revelação foi feita para fazer a igreja de Jesus amadurecer e crescer, né? Então, tudo que a gente produz, que a gente sacrifica, que a gente busca em momentos com Deus, em tempos de sacrifício, de comunhão na presença, escondido, é o intuito da gente ouvir coisas do coração do Pai, trazer uma direção para a igreja, para que a gente possa amadurecer como noiva, né? Isso eu entendo, conheço, e isso é revelado a mim. Eu tenho certeza que isso me dá uma perspectiva melhor de como viver nessa terra, me dá uma perspectiva melhor de como criar meus filhos e como, por exemplo, ser esse instrumento até para minha família, para os meus, para a missão. Então, para mim, como missionária e como uma filha de Deus, entender um pouco disso, enfim, é um assunto que eu quero puxar o máximo aí de você para... Vamos lá. Perguntas aí. Vamos lá. Ok. Então, Felipe, eu queria só uma introdução geral do que, por exemplo, o que é uma justiça divina, né? A gente vai falar sobre um assunto, ele pode ser muito
abstrato, mas nos dá aí uma grande visão, um overview do que é uma justiça divina. Tá. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, uma coisa me chamou a atenção. A justiça divina, ela tem uma raiz na palavra dela que abrange muitas outras palavras-chave que você precisa entender para você ter um entendimento do que é a justiça divina. Então, quando a gente vai falar sobre justiça divina, eu gosto de começar definindo ela com as palavras que ela representa na Bíblia. Então, justiça divina é retidão, é a própria justiça, misericórdia e juízo. Então, eu posso definir justiça divina definindo essas 4 palavras, tá? A primeira palavra, retidão, talvez a palavra que defina a melhor forma que define a essência da justiça divina, porque retidão é como se fosse o prumo divino. Retidão é a base do trono de Deus, né? Para que isso? Porque Deus, ele precisou criar algo para sustentar quem ele é. E uma das coisas que Deus é, além da essência principal, que é Deus é amor, é que Deus é santo. Então, para que a santidade seja sustentada no sistema reino de Deus, ele criou a justiça. A justiça é a maior protetora da santidade divina. A justiça define quem entra na presença e quem não entra na presença. Entende? Por quê? Porque existe um padrão de santidade para eu ter acesso à presença, né? Então, esse processo começa assim. Então, a retidão define aquilo que é reto, aquilo que é perfeito, aquilo que é santo. A justiça divina, a principal definição de justiça divina, quando ela foi criada, se você estudar ela a fundo, lembra que a justiça divina, se ela é algo divino, ela existia antes do pecado, certo? Então, quando não existia pecado, a justiça divina tinha uma grande função. A Bíblia diz, se você obedecer e você for fiel, eu te abençoarei. Então, a justiça divina, ela é uma grande ferramenta para liberar bênção e promessa divina na nossa vida. Então, de cara, eu quero quebrar aqui uma fortaleza mental de que justiça divina tem a ver com punição. Só tem um pedaço da justiça divina que tem a ver com punição, que é juízo. Que eu nem falei ainda, eu estou falando de 3 coisas excelentes. E uma que apareceu por causa do pecado. Então, a justiça divina, na sua essência, é nos abençoar. A melhor prova disso é você pegar, estou falando de Antigo Testamento aqui. Então, vamos lá, depois que o pecado passou a existir, Deus vira e fala, eu sou aquele Deus que se você faz alguma coisa de errado, a punição do juízo pode até alcançar 3 ou 4 gerações. Mas, quando você está comigo e é um comigo, a justiça divina libera bênção em obediência até 1000 gerações. Uau. Ou seja, onde está o coração de Deus? Está fácil. O coração de Deus está em promover bênção e promessa por 1000 gerações. Quando que uma pessoa erra e traz juízo divino, o negócio vai até 3, 4. Mas o coração de Deus está claro quando alcança 1000 gerações, que a justiça divina é a ferramenta, é Jesus do lado, à direita do Pai, querendo nos abençoar 24 horas, cumprir promessa que foi escrito para mim e para você antes da gente nascer. Entendeu? E para finalizar a tua pergunta, então, o juízo, o que é o juízo? O nosso querido e amado Adão, nosso abençoado Adão resolve pisar na bola, né? O cara resolve fazer besteira. E aí pecado entra. Quando o pecado entra, imagina trevas pela primeira vez entrando em contato com aquilo que é santo. Então a justiça divina protege a santidade de Deus e emite um juízo como consequência daquilo que está fora do padrão. Então, quando o pecado chega diante do tribunal, que é justo e santo, promove um juízo. Então, o juízo divino é uma resposta, uma consequência do pecado. Deus nunca foi o plano A, entendeu? Então, é apenas consequência do meu livre-arbítrio, né? De que eu decidi errar
tem uma consequência, né? Sim. Só que Deus é tão maravilhoso, e a gente vai falar disso mais para frente, só para concluir a última palavrinha, que é misericórdia. Então, como Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, ele já sabia que haveria uma queda para depois haver uma reconexão, ele deixa a misericórdia como válvula de escape para quando eu merecesse o meu juízo, a minha punição e o meu julgamento, o amor de Deus invade o tribunal em forma de misericórdia. O que é misericórdia? Amor divino que invade o tribunal de Deus. Então a misericórdia é o amor dele expresso falando, mesmo assim, eu perdoo os teus pecados. Se você se arrepender de todo o coração e você amar o meu filho Jesus e reconhecer ele, eu perdoo os teus pecados e dele nunca mais me lembrarei. Uau. Então é isso. Isso é justiça divina. Cara, justiça divina tem que tirar um sorriso do seu rosto. Tem que promover esperança dentro do seu coração. Justiça divina gente, é coisa boa, não é coisa ruim. Isso, entendeu? O juízo é um detalhe. É um detalhe. Né? Porque se a gente pensar, se a gente começar a medir de acordo com a nossa justiça terrena, a gente não vai ser feliz, a gente não vai conseguir trazer essa revelação que você trouxe aí, que até 1000 gerações, que isso? Olha que promessa, olha que redenção, muito olha poderoso. Que característica de um Deus redentivo. É isso. É isso. Então então você falou aí sobre essas características para começar sobre o assunto de justiça divina, mas o que tem a ver, Felipe? Você falou em algum momento aí, você falou com punição. O que esse assunto tem a ver com punição? Eu acho que é normal quando a gente fala de justiça, a gente já falar de punição, até mesmo naturalmente, se, por exemplo, a Sofia não escova os dentes e você está falando com ela todos os dias, Sofia, você escovar os dentes em tal horário. Então, como que você poderia linkar a justiça divina com punição? Ou qual é a revelação de punição sobre esse assunto? Então vamos lá, pessoal. Vamos lembrar o seguinte. Eu dei a minha vida para Jesus. Eu decidi andar em santidade e ser como Ele é. Eu decidi dar liberdade para o Espírito Santo me tornar na imagem e semelhança. Esse era o plano desde o início, né? Então, quando eu acabo pecando, e lembra, se eu pecar, não é quando eu pecar, né? Eu amo essa revelação. Se eu pecar, eu vou lidar com o tribunal em forma de juízo, né? Eu teria uma punição para mim, certo? Então, essa punição, ela não representa o coração de Deus. Ela representa o cumprimento de uma lei que eu descumpri. Deus não tem alegria em me punir. Ele está julgando o meu livre-arbítrio. Ele não está julgando o amor que ele tem pelo Felipe. Ele está julgando o ato do Felipe. O meu pecado não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é o meu pai. E o coração do meu pai não está em me punir. Mas ele, como um pai, é disciplinador daqueles que ele ama. Então, se eu não tenho punição, eu não tenho correção. Se eu não tenho correção, eu não tenho disciplina. Se eu não sou disciplinado, eu não sou amado. É isso que a Bíblia diz, né? Então, olha que coisa poderosa. Deus cria o sistema. Ele cria as leis. Eu quero viver nesse sistema chamado Reino de Deus, certo? Então, como eu quero viver, eu tenho que me submeter a essas leis. Deus criou as leis. Mas quando eu uso a lei infelizmente contra mim, porque o meu livre-arbítrio me levou para a condenação, né? Não foi Deus que me perseguiu para me punir. Não, eu procurei a punição, certo? Eu procurei, a minha decisão procurou, né? Não significa que Deus está se alegrando. Cara, quando eu tenho que corrigir minha filha, meu coração está super apertado. Tem dias que às vezes a minha esposa vira e fala, cara, por favor, corrige você, eu não tenho coração para corrigir. Eu não tenho força, eu vou chorar, eu vou ficar mal. Corrige você. Então, o coração de um pai e de uma mãe nunca quer a punição. Se o nosso coração, que somos, né, aquela passagem que Jesus diz, se nós somos pecadores e queremos melhor para os nossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial. Imagina como o coração dele dói quando ele tem que lidar com punição, gente, com a gente, entende? Então olha que coisa profunda. Ele criou a lei, mas quando a lei você provoca a lei para receber punição, gente, o coração dele nunca está ali, entende? Então não é porque Deus criou a lei que ele tem prazer em punir uma pessoa, pelo contrário. Cara, ele criou a justiça para te abençoar, para fazer o reino expandir, para ele tirar a melhor essência da sua identidade de dentro, para ele arrancar isso de dentro de você. Tanto é que ele diz que a tribulação com ele produz perseverança. Perseverança com Deus produz experiência. Experiência com Deus produz esperança. Produz experiência com Deus, na presença dele. Você tem encontro com ele. Entendeu? Então isso é poderoso demais. Todo o sistema da justiça divina, ele veio para transformar você num grande homem e mulher de Deus. Entende? Uau, isso é muito bom. Tira a ideia de um Deus castigador que vai tirar alguma coisa de você. Exatamente. Que vai fazer você sofrer ou ficar numa prisão. Isso é muito bom, Felipe. A gente, inclusive, percorreu sobre isso no culto, né? A gente percorreu sobre essa coisa e assim, existe uma justiça. E afinal de contas, Deus é um Deus misericordioso ou ele é um Deus raivoso, punitivo, que tem prazer em punir, né? Não. E aí a gente pesquisou os grandes juízos que o povo de Deus mais do que mereceu. Sabe aquela coisa? Não, eu mais do que mereci, cara. Eu mereci cada detalhe da consequência do meu pecado. Tem hora que nem você se aguenta, né? Sabe aquela coisa? Mas a gente acompanhou em cada grande juízo que Deus teve que emitir diante do povo que largou ele completamente. Não cumpriu nada do que combinou com ele, sabe? Não. Então você vê quando o povo de Deus estava indo para o primeiro exílio, relembrando aqui, né? Vocês lembram que Israel entrou num nível de rebeldia com Deus tão grande que Israel se dividiu em dois. Ficou Israel para um lado e Judá para o outro. Então eram dois reinos. Israel estava 10 vezes mais destruído. Judá ainda tentava manter uma conexão com Deus. Então o primeiro exílio, quem vai para o exílio é Israel. E quando Israel vai para o exílio, falou assim, cara, você me maltratou, Deus falando, você me abandonou, você isso, você aquilo. Mas ele diz assim, mas assim como o seu pecado está vermelho como o escarlate, e eu declaro que ele será branco como a neve, eu vou lavar vocês. Isso o povo indo para o exílio, já tinha esgotado todas as possibilidades. Ele liberava em forma de profecia misericórdia. No meio do tribunal, no meio do juízo saía misericórdia. Por isso que a Bíblia fala de uma forma tão clara. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E o que é misericórdia? O amor de Deus disfarçado no meio do tribunal do julgamento. Uau. Isso é Toda muito vez bom. que você fala isso, inclusive no culto de domingo, eu amo o livro de Juízes porque fala sobre isso. Porque, Felipe, é capítulos após capítulo, é capítulo após Direto. capítulo. A gente se levantou, você se rebelou contra o povo de Deus de novo, um jugo levantado, ou a descendência daqui. Mas é inconstante, você fica convencido da bondade de Deus, fica convencido. E eu tenho certeza que foi isso que me aproximou e te aproximou, foi o quanto que você queria se consertar, mas o quanto que ele te amou. Ele falou assim, quero te resgatar sim, eu quero te amar sim, vem como você está. Então foi a verdade dele que me convenceu. O livro de Juízes para mim mostra, capítulo, ano após ano, de como o povo E o mais importante, né, Ju? Com passagem, estrutura bíblica. A gente não pode falar porque eu acho, né? A gente tem que ter base bíblica, a gente tem que ir profundo no assunto, né? Para ter autoridade, né? Para ter luz, para ter revelação verdadeira, né? Para que dá uma impressão, não dá uma impressão, mas eu tenho uma certeza, assim, mas se você for levar para um lado muito simples, que a expectativa dele falou assim, Ju, se tu errar desse jeito, vai ter uma saída daquele jeito. Se tu errar aqui, vai ter uma saída aqui. Então, vai ter sempre um plano de rede para qualquer caminho. Óbvio que entra no outro
assunto mais profundo, mas eu amo o livro de Juízes, eu quis falar sobre ele porque dia após ele é dia, nítido. Isso é nítido. Você via como vinha juízo já com redenção, juízo com redenção, juízo com misericórdia, né? Então, você colocou essa questão e assim, então, por exemplo, aí você podia falar assim, beleza, se a justiça divina ela joga tanto no meu favor, então eu vou viver pecando. Só que eu decidi viver pecando significa eu ter que constantemente lidar com a consequência do pecado. Então, assim como eu consigo falar e dizer que a misericórdia é uma coisa linda e maravilhosa, ao mesmo tempo eu tenho que lembrar o seguinte, Deus não me criou para eu viver de misericórdia em misericórdia. Ele me criou para eu viver de graça em graça. E aí tem uma diferença, pessoal, olha só. Misericórdia, eu vou dizer que é o mais baixo escalão da revelação do amor de Deus. É eu ser amado quando eu menos mereço. E a graça? A graça é um favor imerecido que eu estou recebendo porque eu estou fazendo algo em obediência a Deus. Entende? Então a graça já é um outro estágio. E ele me chamou para viver de graça em graça. E depois me chamou para viver de glória em glória. E de glória em glória, glória é a presença mais manifesta de Deus que existe na face da terra. É quando você descobre que sobre algumas pessoas repousa o favor de Deus. É uma presença condensada que, assim, você anda do lado de uma pessoa e fala assim, meu Deus, só de chegar perto dessa pessoa, a cura, a revelação, a alegria, a esperança, Deus está tão nítido aqui. Então eu considero 3 estágios, assim, né, de revelação do amor de Deus. E por que eu vou optar em viver de misericórdia em misericórdia? É muito pequeno, é muito medíocre. O caminho que ele escreveu para a gente é maravilhoso demais, é superior demais. E lidar com a consequência do pecado seria uma constante. É dor em dor, é machucado em machucado, é ferida em ferida. Então não vale a pena. A misericórdia está ali como válvula de escape, como segunda chance, terceira chance, milésima chance. Quantas pessoas a gente conhece que vive cambaleando? Você está sempre tendo que pegar pela mão. A vida dessa pessoa não é boa, é sofrida. É sofrida. Eu vou estender a mão quantas vezes for necessário, mas eu te afirmo, é sofrido. E a vida que Deus nos chamou é para ser de glória em glória, de alegria em alegria, de graça em graça. Não é isso? Sim, sim. Uau, incrível, incrível. E dá para ver, Felipe, que você realmente adota esse estilo de vida, assim, porque eu tenho certeza que uma vez que você é marcado por isso, é impossível você não demonstrar isso para o outro, né? Porque você foi marcado, você não parece que você lava as mãos porque você falou. Hey, existe um Deus que foi tão justo comigo, que é das minhas armas. Eu não posso usar do meu entendimento, das minhas limitações. Não vou fazer essa pergunta, vou para uma pergunta. Vamos lá. Me fala isso, então, um pouquinho, por exemplo. O que mais mexeu com você sobre justiça divina? O que mais mexe? Por que esse assunto te trouxe tanto esse culto maravilhoso, ou esse assunto ele é tão denso? O que mais mexe com você sobre esse assunto? Olha, esse assunto começou na minha vida numa época muito difícil, né? Infelizmente, as grandes revelações que a gente tem são momentos impossíveis para os homens e possíveis para Deus, né? A primeira vez que eu tive contato com esse assunto, eu acho que deve ter aí uns 12 anos atrás, quando eu tive que fazer uma decisão muito difícil na minha vida profissional. Eu estava sem direção e eu tomei uma decisão de fé na minha vida profissional como médico, né? E ali tudo começou. O Senhor me apresentou o caminho da justiça, um caminho que não seria um caminho comum, não seria um caminho natural, mas eu não ia viver um caminho de esforço e de escravidão na minha vida financeira. Ele me deu liberdade para eu viver o que o reino tinha para mim. Então ali o Senhor começou a me ensinar o que era a justiça divina.
Eu aprendi justiça divina entendendo que ele cuidava de mim de uma forma sobrenatural que eu não poderia nem imaginar. Nem imaginar, e ele foi abrindo porta por porta. E assim esse assunto começou. E é que a gente vai falar disso mais para frente. Eu espero que, sem ser esse domingo, no outro, eu acho que eu vou entrar um pouquinho nisso aí. Então vamos deixar isso para domingo. Mas nesse domingo, uma das coisas me marcou muito, porque é interessante que a presença de Deus, ela realmente é revelação sem fim. Quando você acha que esgotou todas as revelações, de repente ele vem com uma nova e a tua cabeça vai explodindo, né? Você fala, cara, o assunto, a revelação em Deus nunca se esgota, né? Isso é maravilhoso demais. E o que mais chamou minha atenção, uma coisa que chamou muito a minha atenção e que isso o Senhor me deu numa manhã dessa semana passada, e foi muito especial, foi um momento que mudou, que eu vi assim, eu vou te falar uma coisa, é um princípio. Tudo que vem de Deus é muito sério. Tudo que Deus criou, tudo que pertence ao caráter dele, tudo que a Bíblia aborda que vem de Deus, é muito sério. É muito especial e ele lida com todo carinho. Então eu nunca tinha parado para entender com profundidade a revelação da misericórdia, onde estava a peça de misericórdia, lá no Éden, no primeiro grande juízo, o primeiro julgamento de juízo, de condenação emitido na Bíblia, que diante do tribunal ficou Deus na cadeira do justo juiz e teve 3 réus, Adão, Eva e a serpente. E eu nunca tinha parado para entender aonde estava a misericórdia ali. E o Senhor aprofundou muito isso comigo nesse culto. E para quem não assistiu, eu quero abrir um parênteses aqui. A gente tem lá o nosso culto de domingo, a gente passa no nosso canal do YouTube. Os nossos cultos de domingo ficam registrados lá, então depois, se você quiser. Além desse culto da Justiça Divina, tem milhares de outros cultos abençoados, cheios de revelação. Tem os cultos lá também do pastor André, Poderosos em Cristo Jesus. Então, tá o culto do nosso time lá, galera. Eu estimulo vocês a entrar lá e apreciar, sem moderação, né? Mas voltando para cá. Então, nesse culto, uma das coisas que mexeu assim muito comigo foi que eu nunca tinha enxergado o nível da profundeza de que ele deixou a válvula de escape de misericórdia e redenção no primeiro ato de juízo, né? Então ele vira e fala lá, Eva, eu preciso. Ô, Ju, a gente parou de te ouvir aí um pouquinho por causa da internet, tá? A gente parou, eu vou continuar aqui depois que você der o tempo para a tua internet melhorar aí, só para a gente continuar. Então, o que chamou muito, muito, muito a minha atenção foi, em cima desse primeiro juízo, foi, Eva, por consequência do seu pecado, você vai ficar submissa ao seu marido, você vai ter dor de parto. Adão, por consequência do seu pecado, você vai ter que suar para colher a sua comida da terra e você vai sofrer com o seu trabalho, né? E por último, ele vira para a serpente e fala, porque você levou o Adão e Eva a pecar, a partir de agora, você vai rastejar sobre a sua barriga. Você não vai mais ter perna, você vai ser humilhada diante dos animais. E outra coisa, eu defino o seguinte, a partir de agora, a descendência da mulher nunca mais vai ser amiga da sua descendência, Satanás. E eu nunca tinha parado para entender que ele falou, eu porei inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Olha que coisa profunda. O que aconteceu no Éden, Deus profetizou que o filho dele, que a descendência da mulher, iria pisar na cabeça da serpente a partir de Jesus. Entende? E a serpente até poderia ferir no máximo no calcanhar. Entende? E que ele colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Gente, isso é muito poderoso. Deus virou e emitiu um juízo
sobre Satanás e seus demônios nesse momento. Ele falou o seguinte, eu escrevi isso, que foi uma das coisas que o Senhor foi falando para mim, né? E ele basicamente falou assim, Satanás, eu não sei a humanidade. E aí ele diz assim, eu vou mandar o meu próprio filho para a terra em sinal do meu amor. Ele vai ser um modelo para as nações. Ele vai ser um modelo da verdade, um modelo da justiça. E ele não vai ter parte nenhuma contigo. Ele não vai ter nenhuma parte com você. Por isso o sacrifício dele vai ser perfeito. E eu vou te dizer uma coisa, ele vai ser um modelo tão perfeito que quando os meus filhos, a descendência da mulher, os meus filhos olharem para Jesus, eles vão ver o padrão do que é o perfeito, do que é o justo, do que é o correto. E quando eles olharem o padrão de Jesus e olharem para Satanás, ele vai falar assim, a única coisa que eu posso ser de você, Satanás, é seu inimigo, porque o padrão de Jesus me mostra isso. E haverá inimizade para sempre. Pessoal, graças a Deus por isso, porque houve uma redenção de misericórdia no primeiro juízo, lançado sobre a face da terra. Por causa disso, por causa dessa emissão de misericórdia, no dia que a gente merecia puramente condenação, entende? Ele deixou a brecha para Jesus vir e para ele ser o padrão, para ele ser o padrão de justiça, para eu olhar para Satanás hoje e falar, eu não vou ser teu amigo, porque o meu padrão, que é Jesus, me diz isso. E eu vou ter inimizade com você para sempre. Eu vou ser seu inimigo para sempre. Cara, isso salvou a nossa vida. Isso nos apontou o caminho da salvação e fez a gente fugir do caminho da condenação. Isso é maravilhoso demais. E aí, tá nos ouvindo agora aí, Ju? Tô ouvindo. Vocês? Beleza. A gente conseguiu concluir aí a resposta. Boa. Então, ninguém perdeu. Só eu perdi. Depois eu vejo de novo. Uau, Felipe. Se for falar de uma justiça pessoal que eu também já vivi, uma vez eu acho que eu até conversei contigo sobre Romanos 4, né? Sobre uma promessa de Deus na minha vida, sobre um passo que eu tinha que dar. E eu senti esse convite, eu senti um convite muito grande de Deus para seguir essa convicção divina, para seguir esse chamado divino. E é um momento de muito, você pensa muito, você pondera demais, mas eu recebi uma palavra de Deus e aquilo foi Romanos 4 que fala sobre me dar uma terra nova e aquela terra vai emanar leite e mel e todas as promessas do reino de Deus. E eu posso falar que... Mas conta aí pra gente como é que foi esse testemunho da justiça divina na tua vida. Então, foi exatamente assim. Eu precisava tomar uma decisão eu tinha um estilo de vida comum, normal, e eu precisava ir para uma escola missionária, precisava para uma escola bíblica fora do país. Eu tive que tomar uma decisão que me custou muita coisa. Primeiro, porque eu era minha provedora. Então, eu precisava tomar uma decisão de metade disso eu tenho que esperar de Deus. Eu tenho que esperar, falou assim, eu tenho um valor que daria para certo tempo. E o outro tempo eu teria que me mover em fé, acreditar em fé. E eu tive que tomar essa decisão. Estava na minha frente tomar essa decisão. Eu recebi essa palavra de Deus, que foi Romanos 4. E ele falava sobre Abraão nova e falava sobre um tempo novo. Ele queria me dar uma terra e ele queria me dar provisão sobre essa terra. E eu me lembro que eu comecei a escola da Bíblia. Isso foi quando você foi para Bethel, né? Foi quando você foi para Bethel, para a escola do sobrenatural. Exatamente. E aí quando eu cheguei na escola, a gente tem uma data, a gente tem um tempo para pagar a escola. Isso já foi no meu segundo ano, tá? No meu primeiro ano eu tinha financeiramente me organizado para pagar tudo. Então eu não precisei estar nesse nível, tipo assim, e aí, vai continuar andando em fé? Ano, eu não tinha o valor total do ano específico para o ano de estudo nos Estados Unidos, que na época era 3 vezes 50 mais, né? Que o dólar estava 3,50.
E aí eu senti esse chamado e assim, e agora? Vai. Enfim, quando eu cheguei lá, eu tinha uma data, e a data chegou e eu não tinha o dinheiro para pagar a escola. Era um valor muito alto, em dólar, e eu não tinha o dinheiro. E a escola precisou mandar precisou mandar o meu documento e o meu passaporte para o lado brasileiro, informando que eu não estava mais apta de ficar nos Estados Unidos por conta da escola. Agora ela está por conta própria, ela não está mais por conta da escola. Resumo da ópera, que naquele mesma noite eu recebi uma ligação de uma amiga minha, sabendo da situação, e falou assim: Juliana, será que Deus não quer te testar? E ela não sabia da minha palavra de Abraão, ela não sabia daquela palavra que eu precisava, chamada para uma terra, para ser completamente da bondade, da provisão e do Senhor, né? E ela falou aquilo. Quando ela falou aquilo, eu falei, como assim testar? Enfim, outro dia, milagrosamente, sobrenaturalmente, todo o dinheiro da escola foi pago. Eu fui muito bem recebida. Para a esposa do Chris Vallotton, que é um profeta muito bem conhecido, eu fui recebida por ela, e ela falou: não, você é muito bem-vinda para estudar aqui com a gente. Nós temos todo o valor, então você vai conseguir completar o seu ano de estudo. E aí, glória a Deus. Foi tão bom, porque de verdade, foi nesse momento que eu recebi pais espirituais, foi nesse momento que eu recebi provisões divinas, e essa revelação pessoal de Deus, da provisão de Deus, eu nunca mais vou esquecer. Não tem como hoje, por exemplo, eu andar, claro que o meu natural vai me preocupar, vai se preocupar, mas eu não tenho como eu andar sem lembrar dessa característica de Deus. Não, ele é um provedor. Se ele me chama, ele vai ter obrigação de crer, ele é bom. Então isso marcou minha vida. Foi uma coisa que justiça veio realmente me marcou. Então, eu amo esse teu testemunho aí, por quê? Porque eu quero deixar isso claro para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Justiça divina é isso. Essa é a principal essência. Justiça divina é a forma legal que Deus procura encontrar para que Ele possa te abençoar. É a forma que ele busca dentro do sistema do reino de Deus para que promessas te alcancem, para que sonhos se realizem. Você está entendendo? Então, quando essa palavrinha justiça, ela aparecer na Bíblia ou soar no nosso ouvido, primeira coisa, não tem que ter medo no teu coração. Jesus, onde eu errei? Onde eu errei? Não, tem que ser assim: Deus, onde você vai me abençoar? Porque a justiça, olha, o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria. Então eu já vi várias pessoas me fazendo essa pergunta. Tipo assim, Felipe, paz eu entendo, alegria eu entendo. O que justiça, cara, tá fazendo no meio do reino de Deus? É verdade. É o poder executor para que promessas alcancem você. É isso. É isso. Então eu tenho que falar, cara, justiça divina está chegando perto de mim. Ai, chegou meu dia, cara. Chegou meu dia. Entendeu? Foi assim comigo. Você vê que Deus usa muito a nossa vida financeira, nossas escolhas do dia a dia, né? Foi assim comigo. Ele mandou eu andar por um caminho, chegou uma hora que eu não tinha mais para onde ir, eu tinha que resolver andar sobre as águas, e eu tive que pedir demissão de um lugar, arriscar em entrar em outro, entende? E eu fiquei 15 dias sem fazer nada, e aí o Senhor me deu Romanos 4, versículo 4. Aquele que trabalha é digno do seu trabalho, mas aquele que não trabalha, mas crê em mim, a esse é creditado justiça divina. Significa virar um vagabundo? Não. Significa, não é o meu trabalho natural. Eu vivo por aquele que me abençoa e me sustenta. E essa fé acredita na minha conta espiritual, justiça divina. Justiça divina é um crédito, é dinheiro, é uma, digamos assim, é uma nota que move o reino de Deus. É como se fosse uma moeda de crédito que move o reino de Deus, que eu troco por bênçãos, promessas e presença. Isso é a justiça, galera.
Isso é a justiça. Mas a gente vai abordar isso mais para frente no domingo. Vamos lá, tô só provocando. Hein, ô Ju? Deus me deu uma outra frase aí também, fazendo o culto de domingo, que foi: Deus é o justo juiz, que perde o seu decoro, por amor a mim e a você. Ele está lá, julgando tudo. O juiz foi feito para ser neutro. Mas, graças a Deus, o nosso juiz, ele toma um lado, ele toma um partido. Ele não fere o seu livre-arbítrio. Mas ele fala, por favor, usa o seu livre-arbítrio e escolhe vida, escolhe obediência, escolhe a luz, escolhe a graça. Porque aí eu posso te abençoar. Olha o coração do Pai, os braços abertos, doido para mudar a nossa vida. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E falando sobre o que livre-arbítrio, Felipe, tem a ver com justiça divina, já que você falou de livre-arbítrio, porque eu falo, ei, agora... Vamos lá. Onde é que entra o livre-arbítrio nisso? A gente falou um pouquinho lá no início, mas para a gente resumir isso, o livre-arbítrio nosso é o que efetivamente é julgado no tribunal divino. E vários homens e mulheres de Deus tiveram revelação de que há um tribunal celestial, né? E quando eu entro nesse tribunal, o que é julgado não é basicamente o Felipe em si, são as escolhas do Felipe. É o livre-arbítrio do Felipe. Quando eu sou punido, o que verdadeiramente é punido é o livre-arbítrio que foi escolhido para aquele momento. Então, o Felipe não é a ovelha negra marcada. Sabe aquele aluno bagunceiro da sala de aula? Lá vem o Joãozinho. A professora já marca. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pô, garoto, você já vai fazer bagunça? Não é assim, entendeu? Então você não entra marcado negativamente, porque Deus, ele diz que ele apaga os nossos pecados e se esquece totalmente. Então o que é julgado no tribunal é o nosso livre-arbítrio. Essas são as nossas escolhas. Não sou eu em si, eu não vou ficar marcado em si. Deus está sempre com uma nova oportunidade para eu recomeçar, para eu refazer, para eu me arrepender, para ter misericórdia à minha disposição, para me ajudar com a consequência do meu pecado, né? Quando for preciso, se eu pecar. Se eu pecar. Olha, aqui isso dá uma polêmica. Não vamos nem entrar. Ok, cara, isso é demais. Eu fico feliz com esse Deus Redentor. Agora, deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta simples que pode acontecer no nosso dia a dia. E como ser essa justiça? Depois dessa revelação, depois de tudo isso que a gente viveu, até Davi, se nós olharmos para a vida de Davi, eu já te falei isso, que eu amo como Davi, ele se submeteu, ele se comportou perante a perseguição de Saul, e até o filho dele, Absalão, quando o filho dele queria tomar o trono dele. Eu me lembro que um profeta foi lá falar, Davi, eles estão tramando contra ti. Então, e ele deu o mesmo tratamento pro acima e pro abaixo, Felipe. Isso marcou minha vida, como que Davi tinha essa revelação de Deus. E quando aconteceu tudo isso, ele falou, o reino não é meu, o reino é do meu pai. Então, como sermos esse tipo de instrumento quando nós somos atacados? Eu sei que Davi era conhecido como o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu sei que nós estamos em crescimento, nós somos santos em crescimento aqui na Terra. Mas como, Felipe, ser essa marca de justiça divina aqui? Porque eu olho para Davi e eu queria ser parecida com ele. Como que ele não colocou a lança de volta? Ele era jogado lança toda hora. Olha que ele tinha direito ao reino, porque ele foi ungido rei. E mesmo assim ele não quis tomar o reino que não era dele, quer dizer, que era dele, né? Então, como, Felipe, nós podemos ser isso? Ser essa paz e pessoa? Olha, essa é a vírgula que se tornou, no meu ponto de vista, o ponto mais difícil de você se manter no reino de Deus depois da cruz. Tá nesse quesito perdão. Então, vamos lá. Vou dar uma resumida aqui, que eu espero a gente poder abordar isso com mais profundidade de palavra aí num culto domingo, em breve. Mas vamos lá. O que Jesus fala sobre perdão? Ele vai lá, chama os discípulos, conta a historinha, né? Então ele conta a historinha. Mestre, onde é que surge a história do perdão?
mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes? Porque assim, 7 dá para contar no dedo, né? Na 8ª você arranca a cabeça do sem vergonha. Na 8ª eu te pego, hein? É mais ou menos isso aí. Na 8ª a gente se vê, cara. Tô cumprindo a lei bonitinho, né? Então, o que acontece? Esse assunto, para mim, é o assunto que mais que coloca em xeque a minha presença no reino de maior grau. Por quê? Porque, olha só, a justiça divina, ela foi uma das coisas que se alterou depois da cruz. Porque, veja bem, por que Jesus morreu? Jesus morreu para os nossos pecados, certo? Então, quando Jesus leva na cruz todo o pecado, isso é uma coisa que não tem um time, né? Não tem um tempo natural. Então, se eu pecar hoje, me arrepender, ele levou... A cruz já pegou meu pecado, certo? É uma coisa que não tem fim. Então, Jesus morre na cruz para levar cativo todo o pecado. Culpa, maldição, certo? Mas peraí, a gente falou aqui que justiça divina ou é obediência e bênção, ou é maldição e punição, certo? Mas se Jesus morreu pela maldição e pela punição do pecado, olha que complicado. A cruz anula toda a condenação, até o último grande dia quando ele voltar. Olha que coisa profunda. A cruz anula a condenação para eu e você temporariamente, até que Jesus volte. Se eu morrer antes, o meu julgamento vai ser aguardado até a volta de Jesus. Se ele voltar primeiro, eu vou estar no momento do julgamento, onde todo joelho se dobrará, lembra? Todos serão julgados. Então, quando Jesus morre na cruz, estou falando no sistema reino de Deus, e ele morre por mim, toda a condenação e pecado vai para a cruz. Então, o que sobra da justiça divina? Bondade e bênção e promessas. Então, veja bem, por isso que ele diz o seguinte, eu estou indo embora, quando ele está lá tendo um papo com os discípulos, e ele fala assim, eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aquele que não crê em mim já está condenado. Da justiça, porque eu vou estar do lado do Pai, intercedendo por vocês e abençoando vocês. E do juízo, porque o príncipe dessa era foi condenado. Ou seja, ele pega toda a condenação que diz respeito aos homens e sacrifica na cruz e leva para ele. E ele pega toda a condenação que diz respeito a Satanás e ele condena Satanás. Por isso que Paulo fala, nós não temos inimigo de carne e sangue. Nossos inimigos são principados e potestades. Então toda a condenação está transferida para Satanás e seus demônios. A minha condenação está interrompida porque eu estou num momento de misericórdia quando eu me arrependo para a cruz, até o grande julgamento, quando ele vai voltar, ok? Então vamos lá. Se a condenação está temporariamente sendo levada para a cruz, para a minha vida, o que está para o meu inimigo? Como está para o meu inimigo, se ele é uma filha de Deus exatamente como eu e você? Significa que o erro dele também está sendo absorvido para a cruz. Ele também vai ter chance de arrependimento. Eu não posso sentar na cadeira de juiz. Por isso que Jesus falou, não julgue o seu irmão em hipótese nenhuma. O seu irmão errou contra você. Você não tem direito de guardar raiva, de guardar mágoa, você não tem direito de não perdoar. Todas as vezes que eu decido não perdoar, o que Jesus contou na historinha? Eu me desconecto do reino e eu dou liberdade para que os espíritos atormentadores me assolem de dia e de noite. Por isso que a gente diz, quando eu não perdoo alguém, eu durmo e acordo com o meu inimigo. E aquilo me corrompe, me corrói, me destrói por dentro. Porque eu me desconecto do reino e eu perco a renovação do Espírito Santo. Justiça divina após a cruz tem a ver com duas pessoas apenas. Você e o Pai. Aí você fala assim, e aquilo que eu fui prejudicado? Vingança.
A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus e não a mim. Então eu posso chegar diante do tribunal de Deus e falar: Jesus, eu quero vingança para aquele inimigo que me machucou. Existe. Sabe qual é a vingança que ele diz? O dia da bondade do nosso Deus. Ele diz: o dia da vingança do nosso Deus é: eu vou dar uma coroa ao invés de cinza, eu vou trazer arrependimento para aquele que caiu. O plano divino é: ele quer resgatar até aquele que te feriu. Ué, mas e aí, a minha ferida? Eu fiquei no prejuízo. Se você está no reino de Deus, a justiça divina vai garantir porção, no mínimo, dobrada. Tem passagem que fala que é 5 vezes mais, tem passagem que fala que é 10 vezes mais, tem passagem que fala que é 100 vezes mais, que você receberá até 100 vezes mais de tudo que você foi roubado. Como que você alcança isso? Como que você alcança isso? Quando os seus olhos e o seu coração não estão no seu inimigo. Porque o seu inimigo, meu querido, minha querida, é um filho e uma filha de Deus. Por mais mal que você acha que ele seja. Ele merece o mesmo perdão e misericórdia que você. Porque na hora que você falar, mas fulano não merece, você perde o seu automaticamente. Porque você não é um sacrifício perfeito. Você nunca vai chegar diante do justo juiz sem pecado. Você precisa do sangue do Cordeiro para chegar. Assim como você, o seu inimigo, a pessoa que te fez mal. Entende? Então, se você fizer abrir exceção, não, o meu inimigo não merece perdão. Então, você automaticamente perde. Se um não tiver, ninguém tem. Por isso que Jesus não voltou ainda. Tem uma passagem em 1 Pedro que diz assim: não confunda que Deus está demorando, que Jesus está demorando para voltar. Não confunda achando que Deus não está nem aí porque você está sofrendo injustiça na terra. Tribulação, perseguição, coronavírus. Não confunda que Deus está se retardando. A benevolência dele está atrasando a vinda de Jesus para que muitos sejam salvos. Cara, aonde está o coração do nosso Pai? Em salvar o máximo possível de pessoas. Então eu quero te dizer uma coisa: se alguém te feriu profundamente, não caia nessa cilada de Satanás. Ele foi um instrumento na mão de Satanás. Mas se ele tem carne e sangue, ele merece perdão e redenção igualzinho você. E eu vou te falar, essa é a única distração que te tira do reino, quando você está buscando uma vida correta. Porque se você está buscando uma vida correta, você já está buscando viver sem pecado. Então qual é a armadilha que o diabo pode te tirar do reino de Deus? Sabe qual é a armadilha? Fazendo você ter amargura e não perdoar uma pessoa. Porque quando você não libera perdão, você está desconectado de todas as promessas do reino de Deus imediatamente. Então eu te digo o seguinte: depois da cruz, o perdão para mim é a questão mais difícil, porque quando pisam no meu pé, quando eu piso no de alguém é mole, né? Eu me arrependo, cabe à pessoa ter a obrigação de me perdoar. Tudo bem, eu vou lidar com a consequência do meu pecado, né? Mas eu vou buscar perdão diante de Deus de graça, entende? Mas e quando me machucam? E quando me machucam? Eu tenho, como sacerdote, tenho que ter a consciência e falar: eu não vou cair nessa cilada. É melhor eu ficar dentro do reino de Deus, porque é muito melhor eu viver e eu vou receber porção dobrada de tudo que eu fui roubado. Entende? Gente, perdoar sempre vale a pena. Porque tem Promessas 61 que fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. O Espírito do Soberano está sobre mim e Ele me ungiu para pregar o Evangelho e amar as pessoas. Eu vou continuar aqui porque agora a gente já está acabando, né? Mas eu acho que também acabou aqui as nossas perguntas. Ai, Jesus, essa internet aí, manda um beijo aí na linguagem de Braille, né? Né? Para os surdos e mudos que não estão nos ouvindo, Juliana está traduzindo agora aí para você, né? Um dia a gente vai ter essa honra. Mas então, pessoal, eu quero encerrar hoje aqui. Eu tinha até outro convidado para chamar, que está queimando aí para falar sobre isso. Talvez a gente vai ter que fazer uma próxima, que a gente acabou se prolongando aqui. Mas eu quero te dizer,
o tribunal de Deus guarda coisas maravilhosas para você. Eu quero aproveitar e abençoar a tua vida agora. Eu quero orar por você que está junto de mim aí, que me suportou esse tempo todo, né? Eu e Juliana aqui, eu quero declarar bênçãos sobre a tua vida. Eu quero declarar, Pai, abençoa todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Eu quero declarar a justiça divina sobre a tua vida. Olha que coisa boa! Hoje eu posso falar isso e você não está achando que eu estou jogando juízo sobre a tua cabeça. Cara, juízo é esse tamaninho. Juízo é isso aqui dentro da justiça divina. A justiça divina tem um leque infinito de bondade, misericórdia, graça e glória de Deus para alcançar você. E eu quero finalizar, cara. Eu quero finalizar falando uma revelação de algo que eu li hoje que mudou a minha vida e que está totalmente dentro desse assunto. E eu quero finalizar com essa passagem. Você lembra quando Moisés virou para Deus e falou, eu quero te ver. Ele estava queimando tanto que ele falou, eu quero te ver. Eu quero te ver. Se você não for comigo, eu nem vou. Não manda anjo, não manda ninguém, que eu quero você. Eu estou apaixonado por você. Eu só me serve você. E aí ele falou, e Deus vira para ele e fala assim, tá bom, Moisés, eu vejo que o que tem no teu coração é verdadeiro. Eu vou passar diante de você. A minha glória vai passar diante de você. Ele falou, eu quero ver a tua glória. E sabe o que Deus respondeu para ele? Você quer ver a minha glória? Então você vai ver, eu vou passar a minha bondade. Eu vou passar a minha bondade, cara. Que coisa maravilhosa, pessoal. A glória de Deus é a própria bondade divina, cara. Eu falo isso emocionado e pelo tamanho do amor do meu Pai. Eu nunca sabia, eu nunca imaginei que a glória de Deus é a própria bondade, cara. Porque quando Moisés fala, eu quero ver a glória de Deus. E Deus fala, você quer ver a minha glória? Entra na fenda da rocha, que eu vou passar a minha bondade. Cara, olha que coisa profunda. Isso representa também a justiça divina, pessoal. A justiça divina é a bondade em forma de lei, em forma de tribunal, para mudar a sua vida. Eu quero declarar, a glória de Deus está passando sobre a tua casa. A glória de Deus vai te visitar poderosamente nesses dias, porque a bondade dele vai te alcançar. E você vai conhecer o coração de um Pai maravilhoso como nunca antes você conheceu. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar que a justiça divina vai ser o grande local onde você vai receber as maiores bênçãos sobre a sua vida. Eu quero abençoar você, que a gente está acabando aqui nosso tempo, e declarar paz, justiça e alegria sobre a tua vida, porque é chegado o reino de Deus.